Boa tarde ou boa noite, conforme a ocasião de quem esteja assistindo isso. Eu sou Emanuel e vim falar um pouquinho sobre quais foram os procedimentos e as ferramentas utilizadas para o processo de confecção desse trabalho. Devo ressaltar que esse trabalho visa a caracterização de uma bacia pertencente ao estado de Santa Catarina e que possui um rio de quinta ordem. Porém, para a realização do mesmo, deve-se utilizar dois diferentes tipos de dados, um de forma matricial e outro de forma vetorial. Eu estaria apresentando na sequência sobre os procedimentos com os dados matriciais. O Gui estará apresentando sobre os procedimentos com os dados vetoriais. E o Alexandre pontuará sobre como foi o processo de confecção da maquete. Então, para o presente trabalho, nós buscamos na mapoteca da Ipagre uma bacia pertencente ao estado de Santa Catarina que possuísse um rio de ordem 5. Portanto, para isso, a gente buscou aqui dentro da mapoteca e encontramos em represa do Alto Rio Preto uma bacia que possui ordem de rio 5. Então, a partir disso, nós vamos buscar caracterizar a nossa bacia de acordo com os dados que são fornecidos. Para a realização de análise da bacia partindo de dados matriciais, buscamos os dados matriciais no modelo digital de elevação e escolhemos a região de número 4, porque é a região que engloba os nossos dados de interesse da represa Alto Rio Preto. Os importados para dentro do ArcMap, veja que o modelo digital de elevação é esse. E as nossas curvas de níveis, baseadas no nosso local de interesse, que é a represa Alto Rio Preto, são essas. Portanto, as curvas de níveis elas pegam só um pedacinho de todo o modelo digital de elevação. Logo, com a ajuda da ferramenta Extract by Mask, nós extraímos o modelo digital de elevação apenas da nossa área de interesse. Então, a partir desses dados, usando a ferramenta Fill para tirar as imperfeições, Flow Direction para calcular as direções de fluxo e Flow Accumulation para calcular para onde esse fluxo está acumulando, seguido de com para delimitar uma condição de onde provavelmente existiriam rios. Então, após o com, delimitamos uma exutória e pela ferramenta Watershed geramos a bacia de forma automática. Com a bacia delimitada, fizemos uso de Smoothline. Com a bacia delimitada, fizemos uso de Smoothline para suavizar as linhas, seguidos de Clip para ficarmos apenas com a bacia de interesse. Já com a nossa área de interesse delimitada, extraída dos nossos dados iniciais, abrimos a tabela de atributo, adicionamos duas novas colunas, uma para área e uma para perímetro, e depois calculamos a geometria encontrando a nossa área e o nosso perímetro. Para fazer a classificação do rio pelo método de Orton, de modo matricial, o programa realiza de uma forma automática, somente utilizando a ferramenta Stream to Order, que é essa ferramenta aqui, e assim a gente consegue a classificação dos rios. Veja que cada cor representa uma ordem de rio. Também tivemos que calcular o tamanho do nosso rio principal, portanto, selecionamos manualmente o nosso rio principal, depois exportamos, utilizando o comando merge, unimos, esse aqui é o nosso rio principal, novamente na tabela de atributos, abrimos uma nova coluna, calculamos a geometria e encontramos o tamanho do nosso rio principal em quilômetros. Também tivemos que calcular a curva epsimétrica da bacia. Então, utilizando somente o raster da bacia, extraído pelo Extract by Mask, depois utilizamos a ferramenta Reclassify, definindo em 10 intervalos iguais de altitude para fazer a reclassificação. Depois, transformando o raster to polígono, porque o Reclassify ele dá os dados em raster, transformando os dados para polígonos e, portanto, com os dados transformados em polígono, novamente na tabela de atributos, abrimos uma nova coluna chamada área, ainda dentro da tabela de atributos, indo em Summarize e exportando, ele vai fazer a soma de cada uma dessas entradas que pertencem a um dos 10 intervalos definidos na reclassificação. Portanto, aqui são os 10 intervalos,
E aqui são as somas de cada uma daquelas entradas, resultando na área de cada um desses 10 intervalos. Aqui na reclassificação, dividido em 10 intervalos iguais, que definem que cada intervalo possui a sua cota definida. Por fim, a gente captou os dados provenientes do ArcMap, pomos no Excel, na tabela, para gerar a curva pissométrica. Outra coisa que também tivemos que calcular foi a declividade média, a declividade total e o perfil do rio. Para isso, selecionamos o rio principal, depois utilizamos a ferramenta Interpolate Shape, que utiliza como dados de entrada o rio principal e o raster. E por fim, com o auxílio da ferramenta Create a Graphic, geramos o gráfico do perfil do rio. Com o gráfico gerado pelo programa, a gente resgatou esses dados fornecidos pelo programa, copiamos eles, passamos para o Excel e lá a gente conseguiu calcular a declividade total e declividade média do rio. Por fim, para calcular a altitude máxima, mínima e média, a gente utilizou o modelo digital de elevação somente da nossa bacia. Indo em propriedades, ele nos fornece a altitude mínima, a altitude máxima e a altitude média. Para calcular a altitude mediana, nós utilizamos os dados fornecidos da nossa curva pissométrica, que foi calculada anteriormente, geramos um polinômio que aproxima a curva pissométrica e sabemos que a altitude mediana seria a altitude correspondente a 50% da área. Portanto, a gente jogou 50% dentro do nosso polinômio de aproximação e encontramos a altitude mediana. Oi. Nesse vídeo eu irei explicar alguns procedimentos utilizados no ArcGIS para delimitar uma bacia hidrográfica utilizando o método vetorial. Então, primeiramente a gente baixou do site da Epagre os arquivos shapefile referente às curvas de nível e aos cursos de água da nossa bacia e exportamos para o ArcGIS. Com isso a gente utilizou o comando polígono, ferramenta polígono da barra de UAL e delimitamos a bacia vetorialmente. Aqui está. Utilizamos o comando clip para somente obter as curvas e os rios referente à nossa bacia delimitada. Então aqui está a nossa bacia de interesse. Para a classificação dos rios, a gente criou um arquivo shapefile referente a cada ordem. Utilizamos o comando merge do geoprocessing para adicionar cada rio de cada ordem à sua referente ordem. Então, obtivemos a bacia com as 5 ordens separadas. Assim. Uma ferramenta que nos ajudou muito para o cálculo das leis de Orton foi essa aqui, a The Surface Information, onde o ArcGIS ele adiciona na tabela de atributos informações de cota, de inclinação e de comprimento. Então, aqui no exemplo, em Statistics, a gente pode observar aqui o número de rios referente à ordem 1, a mínima inclinação média, a máxima inclinação média, a soma dessas inclinações, a média dessas inclinações. Assim a gente obteve todas as informações necessárias para o cálculo das leis de Orton. Então agora nós vamos ver como que ficou a maquete da bacia. Bom, essa é a nossa bacia pronta. A gente fez ela em 5 cores, cada cor representando um intervalo de altitude. O intervalo mais baixo é a parte que está com cor azul, que tem a altitude variando entre 903 e 933 metros. Logo acima a gente tem a parte vermelha, que varia de 933 até 962, mais ou menos. Cada cor tem uma diferença de altitude de mais ou menos 30 metros. E na borda, onde encontram as duas cores, quando encontram duas cores, é a curva de nível. Sendo que a curva de nível entre a cor azul e a cor vermelha é de 933 metros. Mais acima a gente vê rios pintados em caneta. E a gente pode ver mais acima rios de primeira ordem se juntando para formar rios de segunda. Mais abaixo se juntando para formar um rio de terceira. Indo mais para baixo, esse rio
maior à direita encontra um rio à esquerda, que também é de terceira ordem, forma um rio de quarta ordem. Descendo mais um pouco, tem um outro rio maior que é de quarta ordem, que encontra formando o rio de quinta. Ao final, é onde todas as águas desaguam e onde chega a trajetória de todos os rios, a gente tem o exutório.